A gente precisa ficar sabendo de uma vez por todas que eles sempre vão apelar para a violência. E ai de nós, se nós não nos prepararmos para essa violência, vamos de novo. Violência. 1968 foi realmente um ano marcado pela violência. As agitações estudantis e repressão violenta das forças policiais não ocorreram apenas no Brasil. Houve conflitos de rua entre estudantes e policiais em Paris e na Cidade do México, em outras regiões do globo, tanto do Ocidente como do Oriente. Houve violência também nos países socialistas, com a invasão da Tchecoslováquia por tropas dos países do Pacto de Varsóvia. Senator Kennedy has been shot. Is that possible? A violência ocorreu nos Estados Unidos, onde houve conflitos raciais e 2 assassinatos que traumatizaram a humanidade. Like anybody, I would like to live a long life. Longevity has its place. But I'm not concerned about that now. A violência não foi apenas estudantil, embora os estudantes tivessem tido uma atuação que constituiu, na realidade, elo de ligação de todas as violências. A fermentação entre nós se processa em uma minoria inquieta, constituída de moços mais sujeitos por ingenuidade ou excesso de boa-fé aos apelos de ativistas ideologicamente preparados para transformar reivindicações muitas vezes justas em movimentos frequentemente destituídos de justiça. Muitas autoridades falaram muitas vezes sobre o problema estudantil em 1968, problema que marcou o ano que passou, deixando em todos nós a impressão de que 1968 foi um ano de violência. A Rádio Jornal do Brasil e a Novo Rio apresentam a história de 1968. Um retrato dos últimos 366 dias em música e informação. Estamos iniciando um novo ano. Graças ao espírito renovador e à compreensão de sua posição como empresas voltadas para o desenvolvimento socioeconômico do país, a Novo Rio Crédito Financiamento e Investimentos S.A. e a Novo Rio Crédito Imobiliário S.A. contribuíram sempre para o progresso comunitário, criando novas oportunidades de lucro para seus clientes, aplicando justa e criteriosamente seus recursos financeiros. Por isso, agradecendo a confiança depositada em seus serviços, a Novo Rio Crédito Financiamento e Investimentos S.A. e a Novo Rio Crédito Imobiliário S.A. esperam no novo ano que se inicia ampliá-los cada vez mais a fim de servir a seus clientes sempre melhor. Assassino! As agitações estudantis no Brasil começaram no dia 28 de março, quando um estudante foi morto em frente ao restaurante do Calabouço. Continuaram após o seu enterro e culminaram com verdadeira batalha campal na Avenida Rio Branco e outros pontos da cidade, com a participação de estudantes populares e policiais. Dia 22 de junho. Dias antes, vários incidentes tinham sido registrados nas proximidades da Candelária, onde se celebrara a missa por intenção do estudante morto no calabouço. Senhor, nós vos suplicamos que aplacado atendais aos sacrifícios que vos oferecemos pela alma de vosso servo Edson,
a fim de que, purificada com os remédios celestes... A essa época, as férias escolares foram antecipadas e as agitações amainaram para voltar mais tarde com o reinício das atividades estudantis. E houve novos incidentes no centro, em bairros da Zona Sul e Vila Isabel, com mortes nas proximidades da Universidade do Estado da Guanabara. Somente em outubro, a agitação estudantil terminou com a prisão em Ibiúna, São Paulo, de cerca de 1.000 estudantes reunidos em congresso proibido. Entre os presos estavam os líderes dos estudantes, cuja situação passou a ser decidida pelo judiciário. A agitação estudantil registrou-se também em Belo Horizonte, São Paulo e cidades importantes do país. Em Brasília, houve conflitos na zona central da cidade, Avenida W3, e na própria universidade, com prisões e feridos. Em Paris, as violências e os conflitos entre estudantes e policiais chegaram no seu ponto máximo a 5 de maio, quando se registraram combates no bairro Latino com emprego de paralelepípedos, pedaços de asfalto e latas de lixo e reação violenta da polícia parisiense. As agitações na França tiveram profundas repercussões políticas e duraram praticamente o ano todo. O movimento estudantil ocorreu no mundo todo e em todo o ano, com aspectos de muita gravidade, especialmente na Alemanha, em diversos países sul-americanos, nos Estados Unidos, em países socialistas, principalmente na Polônia, e no México, onde morreram cerca de 40 pessoas durante batalha entre estudantes e policiais. Talvez dia... E Helena, de Alberto Landi, ganhava no Rio Festival dos Estudantes, o primeiro festival universitário de música popular da Guanabara, resultado que o público recebeu bem e que serviu para consagrar também em 68 o cantor Taiguara. A qualquer preço, a qualquer pranto, não quero amor, não se discute. I'm looking forward to seeing what work they're doing and to share our experiences with them. 1968 foi marcado também pelo progresso da ciência. Logo no dia 3 de janeiro, o Dr. Christian Barnard realizava a operação de transplante cardíaco em Philippe Bleiberg. E tempos depois, em São Paulo, o Dr. Euríclides de Jesus Zerbini enxertava um coração novo no boiadeiro João Ferreira da Cunha. A primeira operação desse tipo realizada no Brasil ocorreu no dia 27 de maio, e o boiadeiro viveu pouco menos de um mês com um coração novo. A segunda operação foi feita no Sr. Hugo Orlandi, em setembro, e o receptor do coração implantado voltou às suas atividades normais. Ele tem o pâncreas dele e eu não mexi no pâncreas dele, eu coloquei um pâncreas auxiliar. Se esse pâncreas auxiliar não funcionar, eu retiro o pâncreas auxiliar e ele fica como estava antes. Além dos transplantes cardíacos registrados em diversos países, outros transplantes aconteceram. No Rio, o médico Edson Teixeira, do Hospital Silvestre, realizou o primeiro transplante de pâncreas bem-sucedido do mundo. O que nós estamos procurando fazer é dar esse atendimento mais humano. Não sabemos qual será o resultado, qual será o desfecho, qual será a aceitação na classe médica, não sabe nem da população, mas o que nós queremos fazer é este atendimento. Em novembro, nova façanha da ciência brasileira. Uma equipe do Hospital Francisco de Castro, chefiada pelo médico Rafael Cali, conseguia a cura da raiva mediante injeção no cérebro após trepanação. 4, 3, 2, we have ignition. Commit liftoff. We have liftoff.
A astronáutica passou por progressos classificados de notáveis pelos cientistas. O lançamento da nave espacial norte-americana Apollo 7 com 3 astronautas a bordo tornou mais fácil a viagem à Lua. E os russos também deram um passo importante na direção de nosso satélite ao colocar em órbita dias depois, também em outubro, a nave Soyuz 3 para treinos de aproximação espacial. Pouco antes, os soviéticos tinham enviado ao espaço 2 naves-sondas para dar voltas à Lua e trazer de lá informações necessárias ao preparo do envio do primeiro homem ao satélite da Terra. E o ano espacial terminou com novas e arriscadas tentativas dos norte-americanos para alcançar a Lua, lançando a nave Apollo 8 com 3 astronautas a bordo para contornar o satélite e voltar à Terra com fotografias. Em 1969, para os cientistas, será o ano das viagens de ida e volta no espaço sideral, com aluniçagens não muito seguras, mas reais. 306 punti, al motivo firmato da Bardotti ed Endrigo, Canzone per te. E Roberto Carlos aparecia defendendo em Sanremo a música de Sérgio Endrigo, Canzone per te. Roberto Carlos, como intérprete da canção vitoriosa, projetava internacionalmente o seu nome, consolidando ainda mais o seu prestígio no Brasil. Questo canto e canto te, è stato tanto grande ormai non sa morire. Só aplico meu dinheiro em letras de câmbio Novo Rio, pois exijo alta rentabilidade, segurança inabalável e dinheiro sempre à mão. Ele é o investidor certo, é exigente e sabe lucrar. Por isso prefere sempre letras de câmbio Novo Rio. Letras de câmbio Novo Rio, um título ao portador garantido e protegido pela correção monetária prefixada. Novo Rio, crédito, financiamento e investimentos S.A. Rua do Carmo 27A, Copacabana 335. I may not get there with you, but I want you to know tonight that we as a people will get to the promised land. 1968 marcou o recrudescimento do problema racial nos Estados Unidos, o qual culminou no dia 4 de abril com o assassinato de Martin Luther King em Memphis. O crime acarretou uma série de agitações, principalmente nos estados sulistas. What I think is quite clear is that we can work together in the last analysis, and that what has been going on within the United States over the period of the last 3 years, the divisions, the violence. 1968 foi também o ano do assassinato de Robert Kennedy. O crime abalou toda a humanidade e teve repercussões imediatas em todo o mundo. O que aconteceu no Hotel Ambassador foi do conhecimento de toda a população norte-americana, pois Robert Kennedy foi assassinado quando dava entrevista rápida a repórteres radiofônicos.
A cena aconteceu horas depois de ter o senador Robert Kennedy tomado conhecimento de sua vitória na prévia eleitoral do Partido Democrático para a escolha de seu candidato à presidência dos Estados Unidos, realizada na Califórnia. Senator Robert Francis Kennedy died at 1:44 a.m. today, June 6, 1968. My brother need not be idealized or enlarged in death beyond what he was in life. To be remembered simply as a good and decent man who saw wrong and tried to right it, saw suffering and tried to heal it, saw war and tried to stop it. Those of us who loved him and who take him to his rest today pray that what he was to us, and what he wished for others, will someday O corpo foi levado para Washington, recebendo homenagens em Baltimore e outras cidades por onde passou o trem que o transportava. Em Nova York, na Catedral de São Patrício, as últimas homenagens ao senador assassinado haviam sido sublinhadas pela voz do cantor Andy Williams, amigo pessoal de Bob Kennedy. Mine eyes have seen the glory. El Brasil nos ha dado un ejemplo de confianza en sí mismo y en sus incalculables posibilidades futuras. Esa fe es un ejemplo y un estímulo para toda América Latina. O presidente Eduardo Frei do Chile foi uma das importantes visitas recebidas pelo Brasil no ano de 1968. Coincide a presença de Vossa Excelência no Brasil com essa tomada de consciência que sugere objetividade e grandeza para um programa de cooperação capaz de corresponder ao nível da ansiedade de nossos povos. Em setembro, tivemos a visita da primeira-ministra da Índia, Indira Gandhi. Your invitation has made possible the fulfillment of a long-cherished wish to come to this fascinating country. I am touched by the warmth of the hospitality. E em outubro, a da Rainha da Inglaterra. My husband and I are honored to attend this distinguished court, and we are grateful to you for your greeting and your generous tributes. Brazil has already given me many vivid impressions. Sua Majestade esteve alguns dias em Brasília, outros em São Paulo e outros ainda no Rio. E no mercado internacional do disco em Cannes, Elis Regina havia representado o Brasil e a sua música tinha feito vibrar a plateia. O sucesso levou a cantora, semanas mais tarde, ao Olympia, em Paris, onde, acompanhada do Bossa Jazz Trio, ela soube conquistar o público. O homem que diz tô não tá, porque ninguém está quando quer. And I will not accept the nomination of my party for another term as your president. As eleições norte-americanas com a vitória de Nixon, recusa de Lyndon Johnson em concorrer à reeleição, derrota do Partido Democrático e relativo sucesso do terceiro candidato, George Wallace, foram os acontecimentos marcantes do ano de 1968 na política internacional. 1968, the Honorable Richard M. Nixon. So, ladies and gentlemen, I am proud to present to this convention
the name of Hubert Horatio Humphrey as nominee for the President of the United States. Thank you very much. I hope that man will be Hubert Humphrey. In a lifetime of noble and earnest service, I think. A indicação de Johnson pouco adiantou. Já na manhã de 6 de novembro, Humphrey reconhecia a derrota. I have done my best. I have lost. Mr. Nixon has won. The democratic process has worked its will. No mesmo dia, Nixon falava de sua vitória e se referia ao apelo visto em cartaz levado por uma garota numa pequena cidade de Ohio, pedindo-lhe que tornasse os norte-americanos novamente unidos. And that will be the great objective of this administration at the outset, to bring the American people together. This will be an open administration, open to new ideas. George Wallace, vencedor em alguns estados do Sul, exaltou pontos considerados vitoriosos para sua candidatura. Certainly, we've made a tremendous impact on the country that's going to be felt for a long time. E foi em 1968, exatamente no dia 20 de agosto, que aconteceu o que se previa há algum tempo. Forças da União Soviética e outros países do Pacto de Varsóvia invadiam a Tchecoslováquia para impedir o prosseguimento da política de liberalização de Alexander Dubček. A invasão militarmente perfeita foi noticiada pela Rádio de Praga, até que o locutor anunciou que tanques estavam cercando a estação e que os acordes do hino nacional tcheco indicariam que tudo estava terminado. 2 dias depois, sirenas, sinos e buzinas anunciavam o início de greve de 1 hora como protesto contra a invasão. Depois, a vida voltou aos poucos ao normal no país, após entendimentos diretos entre os dirigentes da Tchecoslováquia e da União Soviética. On the 20th of August, around 11 p.m., the troops of the Union of Soviet Socialist Republics, Polish People's Republic, Hungarian People's Republic, Bulgarian People's Republic, and the German Democratic Republic crossed the state borders of the Czechoslovak Socialist Republic. This happened without the knowledge of the President of the Republic, the Chairman of the National Assembly, the Prime Minister, the First Secretary of the Central Committee of the Communist Party of Czechoslovakia, or those organs. Armed units of the socialist countries, as is well known, Na ONU, representantes dos países envolvidos debateram o assunto sem grandes resultados. Of the request of the government of that state.